Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Algo Sinistro Vem Por Aí, do maravilhoso e incrível Ray Bradbury. É impossível pra mim não dar uma de fangirl assim e ficar exaltando como o Ray Bradbury é maravilhoso, porque pra mim ele é um dos top escritores favoritos da vida. Eu sempre tive uma grande expectativa em relação a Algo Sinistro Vem Por Aí, era dos livros dele que eu mais queria ler. Até por se passar também em Greentown. Enfim, eu vou contextualizar essa questão de Greentown. É um livro com elementos de fantasia, horror e mais macabro do que eu esperava. Eu tive algumas surpresas. E claramente a gente percebe também a grande influência que o Ray Bradbury teve na escrita do Stephen King. O Stephen King nunca negou isso. O Ray Bradbury é um dos grandes nomes para ele. Inclusive ele menciona esse livro em alguns outros livros dele. Eu acho que é mencionado em A Zona Morta. Também lembro claramente de ter sido mencionado em Salem, que publicado também aqui no Brasil como A Hora do Vampiro. E em alguns outros livros também. Eu soube que em um dos livros não ficcionais dele, ele comenta bastante sobre esse aqui. E uma vez que a gente lê este livro, a gente percebe muito mesmo dessa influência que a escrita, até a história teve sobre o Stephen King. Eu digo até mais especificamente em It. Tem vários elementos aqui que quem leu It vai lembrar imediatamente. Esse aqui foi um livro publicado originalmente em 1962. É bem interessante até que o autor explica um pouco da publicação do livro, da escrita do livro. Ele dedica esse livro, gente, a Gene Kelly. Gene Kelly foi um diretor, um ator, um cantor muito conhecido de Hollywood, e com certeza você o conhece por Cantando na Chuva, mesmo que você não ligue e não associe o nome à pessoa. Sabe aquele cara de Cantando na Chuva? I'm singing in the rain. É exatamente o Gene Kelly, um grande título do cinema, né? Um grande nome do cinema. E esse livro é dedicado ao Gene Kelly, que era um amigo do Ray Bradbury. Ele começou, na verdade, a pegar algumas histórias, porque ele queria muito trabalhar com o Gene Kelly, que alguma de suas histórias fosse dirigida por ele. Então ele trabalhou no que seria depois o Algo Sinistro Vem Por Aí. O filme acabou não saindo, né, naquela época. Mesmo que o Gene Kelly quisesse muito, ele não conseguiu financiar o filme. E depois, então, o Ray Bradbury resolveu trabalhar em cima daquele roteiro que ele tinha enviado para o amigo, criando o livro Algo Sinistro Vem Por Aí. Ele fez algumas modificações até no título também. Ele faz parte do que é conhecido como a trilogia Greentown. O Ray Bradbury, o próprio autor, chegou a chamar de trilogia Greentown, que começa, gente, com um dos meus livros favoritos da vida também, Licor de Dente de Leão. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre esse livro, mas eu tô precisando reler porque eu quero fazer um vídeo atualizado. Não tem problema ler um sem ter lido o outro, porque eles não são livros conectados, são histórias realmente únicas. Mas eles se passam em Greentown, Illinois, que na verdade é uma cidade fictícia inspirada na cidade do próprio autor, que era Waukegan, Illinois. A trilogia Greentown começa com Licor de Dente de Leão, que é um livro bem verão, muito verão, sabe? Aquela nostalgia de verões de infância. Depois parte para Algo Sinistro Vem Por Aí, que é um livro muito outono. É engraçado que a gente até associa com cores. Esse aqui eu associo muito com verde, com amarelo. E esse aqui é um livro que eu associo totalmente com as cores do outono. A gente imagina muito aquela vibe de outono mesmo, marrom, um alaranjado, um vermelho também. Ele passa muito assim da vibe da estação mesmo. O livro então que fecha o que é conhecido como essa trilogia Greentown é um livro que foi publicado muito tempo depois, eu acho que em 2006, se eu não me engano, ou 2006 ou 2008, que é o Farewell Summer. Esse aqui que eu tenho nessa ediçãozinha em inglês. Eu também tenho o Something Wicked This Way Comes na edição em inglês. Mas existe também outro livro de short stories, né, que são tipo contos, pequenas histórias, que se passam em Greentown, que é o livro Summer Morning, Summer Night. Então seriam 4 livros aí ligados por essa cidade. E esse Summer Morning, Summer Night é de 2008. São livros até mais recentes, né? Uma grande distância aí de anos. Mas o Ray Bradbury nasceu em 1920, ele morreu em 2012. Então ele teve uma longa vida, escreveu muitos livros. Sobre o Algo Sinistro Vem Por Aí, ele começa então com 2 garotos, com a amizade entre esses 2 garotos, que é o Jim Nightshade e o Will Holloway. São 2 garotos que têm a mesma idade, eles nasceram apenas com algum tempinho aí de diferença. Um deles nasceu no dia 30 e o outro no dia 31 de outubro. Eles estão prestes a fazer 14 anos de idade, eles fazem tudo, absolutamente tudo juntos. Eles são vizinhos, mas também eles têm várias diferenças de personalidade. É evidenciado isso desde o início do livro até a forma bem poética e lírica que o autor utiliza aqui em algumas partes para mostrar esses diferentes meninos, né? O que os diferencia, o que os une. O Jim, então, é aquele mais impetuoso, mais ousado, e o Will é mais ponderado, mais quieto. E é bem bonita a forma já que o autor une esses dois, sabe? Essa amizade tão forte entre eles.
em como eles acabam moldando aí um ao outro. Por exemplo, em uma das partes aqui do livro é dito que e assim vão eles, Jim correndo mais devagar para acompanhar o Will e o Will correndo mais rápido para ficar ao lado de Jim. Jim quebrando 2 janelas da casa mal assombrada porque o Will está com ele e o Will quebrando apenas uma em vez de nenhuma porque Jim está olhando. Isso se chama amizade, cada um bancando o oleiro para ver de que formas pode moldar o outro. Então tem essas diferenças aqui entre eles nessa amizade, como eles complementam um ao outro. E a amizade deles é super evidenciada ao longo do livro inteiro, então é bem bonita essa questão trabalhada aqui. E também a questão familiar que vai se inserindo aos poucos, até mais do que eu esperava. O pai do Will vai ter um grande papel aqui no livro, que é o Charles Holloway. Ele é um pai já mais velho e isso impacta muito na forma como ele se vê, até a relação dele com o filho, porque ele teve o filho quando ele já era mais velho, então ele tá ali nos seus 50 e poucos anos com um filho novo e ele se sente velho, ele se sente já sem vida, assim. Isso é uma característica do personagem que vai ter um impacto aqui na história. Um grande acontecimento é logo no início, quando então chega esse circo na cidade. Mas esse não é um circo comum, ele é um circo muito mais macabro e perverso do que a gente imagina, do que eu imaginava, sabe? Algo já aí bem inquietante na forma como o circo é montado, nas aberrações que ele traz como atrações principais. E depois, então, na luz do dia, eles voltam lá e eles percebem que esse circo se estabeleceu ali na cidade, mas eles já viram mais do que deveriam. À noite, a atmosfera noturna vai exercer uma grande atração aqui no livro. É uma ambientação maravilhosa aqui na história, extremamente bem elaborada, a forma como o Ray Bradbury vai falar sobre a noite. A questão do horror poético que eu falei é algo inserido no livro inteiro. Então é um livro muito bem escrito, as palavras que ele usa, sabe, são bem hipnóticas mesmo. É uma sensação similar ao que eu tenho quando eu tô lendo Carlos Ruiz Zafón, mas de uma forma diferente porque cada autor é único, mas causa aquele fascínio a escrita do Ray Bradbury. Você está ali com aqueles personagens e é uma escrita muito única, a forma como ele descreve tudo aquilo, sabe? A ambientação, as cores, o circo chegando, a bizarrice do circo, inserindo elementos macabros na figura de um grande antagonista aqui na história. Em suma, ele é um livro essencialmente noturno, as coisas acontecem na noite, na escuridão da noite, elas são potencializadas pela escuridão da noite, pelo clima também, claro, do mês de outubro, aquele clima já de uma cor específica e um mood, né, um sentimento específico, que aqueles garotos já estavam na expectativa do Halloween, só que o Halloween vai chegar mais cedo, é algo que é dito também nas primeiras páginas. Eles vão ter aí mais Halloween do que eles esperavam. O parque será tomado pela escuridão, todos já estarão em casa jantando e nós dois estaremos sozinhos. Essa questão, né, da cidade inteira dormindo também é algo aqui. No começo isso traz um deslumbramento, né, todos dormindo e os 2 garotos lá numa grande aventura. Depois, no entanto, vai trazer justamente o oposto, que é o desamparo. Basicamente entender, saber dentro de si que todas as outras pessoas não vão acreditar em você, porque é algo muito fantástico, sabe, para ser verdade. Eles sabem algo que outras pessoas não sabem. Chegamos aqui num ponto que vai estar no âmago do enredo da história, que seria uma luta eterna entre o bem e o mal. Esse livro fala muito sobre isso, e não apenas o bem e o mal, mas o que habita no meio. Tá aí uma coisa muito interessante, porque não é simplista apenas como o bem e o mal, mas existe aí algo nesse entorno, a tentação, a fragilidade, os desejos ocultos, né? Aqueles desejos bem arraigados. O mal nesse livro vai mostrar todo o poder que ele pode exercer. E a concepção, a construção aqui do vilão da história é muito interessante, como é fácil cair em tentação, como é humano cair em tentação, e também as coisas que nos assombram ao longo da vida, coisas que fizemos e coisas que não fizemos. Ser humano, na verdade, é chegar em um ponto da vida em que você vai ter muito que pensar, muito que refletir, e isso tá aqui bastante na figura do Charles Holloway, que é o pai do Will. A interação dos 3, do Will, do Jim e do Charles, vai ser muito interessante aqui na história, como eles vão afetar um ao outro, as reflexões sobre amizade, família, envelhecimento. Alguns capítulos nesse livro são fantásticos, especialmente também quando ele vai refletir sobre o bem e o mal, sobre fazer o bem. O bem não garante a integridade do seu corpo, serve mais para apaziguar a mente. Tem algumas reflexões aqui sobre fazer o bem, sobre o que é ser bom, que são fantásticas.
Uma coisa incrível nesse livro é isso, porque em meio a toda a atmosfera de terror, suspense e medo, e sim, há um horror aqui presente realmente, sabe? Eu não esperava isso na história. Então, em meio a tudo isso, e ele já é extremamente bem sucedido, ele também traz várias reflexões sobre a condição humana, sobre o ser humano e sobre características muito próprias do ser humano, numa linguagem poética e maravilhosa. Então, aqui já é todo aquele fascínio, né, que eu falei pra vocês. Ele realmente é um livro muito hipnótico. Há um processo de descoberta aqui nesse livro que também é muito bonito. Infelizmente, eu não entro tanto em detalhes, às vezes, nas coisas que eu falo, porque ele realmente é um livro que vai ser muito melhor se você descobrir aos poucos. Algo ali que está sempre ao alcance, mas um pouquinho distante, que faz você virar as páginas. Então esse processo de aprendizado aqui é bem forte, de amadurecimento precoce que esses personagens vão precisar passar para enfrentar uma grande ameaça, o que vai precisar acontecer para isso. Eles vão aprender muita coisa em pouco tempo, refletir sobre muita coisa em pouco tempo. A ameaça não é pouca, não é pequena, algo até que eu tinha subestimado nesse livro. Então eles vão precisar de tudo, sabe? De um estado mental, de um amadurecimento que é bem nítido, é bem visto aqui, e nessas discussões entre eles também, filosóficas, através muito da figura de uma pessoa mais velha, claro, né, que é o Charles aqui, o pai do Will. Falei lá no começo do vídeo da grande influência que é claramente notada neste livro aqui, na escrita do Stephen King, especialmente na de It. Gente, tem muita coisa assim, eu não esperava. Por exemplo, a gente percebe a questão da amizade como um ponto forte numa cidadezinha pequena, uma grande ameaça com um grande poder ali chegando. E tem alguns detalhes, na verdade, que se eu dissesse seriam spoilers, mas que tem mais ligação ainda com o que a gente vê em It, sabe? Até a própria luta, claro, entre o bem e o mal, no poder que esse mal exerce, em como esse mal se alimenta, tudo isso se assemelha muito, até na questão do próprio circo. Afinal de contas, circo, palhaço, e tem algumas outras características, por exemplo, assim, de passagem, uma biblioteca sendo um ponto central de encontro, um ponto de estudo de histórias passadas, do que pode ter acontecido. São muitos elementos aqui presentes nessa história que a gente recorda imediatamente de It, que é da década de 80, então claramente uma grande inspiração do Stephen King para escrever It foi o Algo Sinistro Vem Por Aí. Essa parte aí do bem e do mal, que eu não posso entrar muito em detalhes, mas que realmente é algo que está no âmago dos dois livros, junto com a questão da amizade, como moldamos um ao outro, como ajudamos um ao outro, e como é importante essa força que o amor exerce nas pessoas, sabe? Então é algo muito bonito que está aqui no âmago do livro, refletido de uma forma extremamente poética. Personagens icônicos, maravilhosos, inesquecíveis mesmo. Então, pra mim, rolou essa grande identificação aqui no livro. Que fique claro, It também é um dos meus livros favoritos. Existem características muito únicas no livro, mas saber que ele foi influenciado pelo Ray Bradbury e conhecer esse livro, sabe? Esse aqui, o que tá no âmago dessa história, o que influenciou tanto esse outro livro que eu adoro, pra mim foi particularmente especial. Esse aqui, sem dúvida, também um dos meus grandes livros favoritos da vida, de um autor que nunca me decepciona, que tá no meu top 5 autores favoritos. Algumas características desse livro também me recordam muita coisa que eu amei em Licor de Dente de Leão, até a questão da toda a nostalgia envolvida na infância, sabe, em características muito próprias da infância, como sair, como circo, o cheiro do circo. Tem alguns personagens aqui no começo, quando o circo chega na cidade, que eles param e eles lembrar de sensações que a gente sentia em outras épocas da vida, sabe, do cheiro dessas coisas, dos sabores dessas coisas que podem ser despertadas, por exemplo, com a presença de um circo. O Ray Bradbury era muito inspirado por coisas da sua vida, né, de coisas do seu passado, como também um circo que chegou à sua cidade quando ele era mais novo, a interação que ele teve com as pessoas desse circo, as atrações desse circo. Isso também influenciou aqui na criação do Algo Sinistro Vem Por Aí. E a outra coisa que está muito presente em Licor de Dente de Leão, a nostalgia. A sensação da nostalgia é algo muito poderoso e é uma coisa que o Ray Bradbury consegue fazer como ninguém, assim, consegue fazer e recriar, fazer a gente sentir de uma forma única o que tá aqui em Licor de Dente de Leão, mas de uma forma mais idílica e maravilhosa, e tá aqui também em Algo Sinistro Vem Por Aí de uma forma mais perturbadora, inquietante e macabra. Bom, tenho certeza que esse vídeo ficou imenso, mas eu poderia continuar aqui falando sobre este livro. Quando eu terminar o vídeo, eu tenho certeza que eu vou pensar em outras coisas que eu poderia ter dito. É isso que acontece quando a gente ama muito um livro. Eu vou deixar o link para a compra aqui embaixo. Eu acho que alguns de vocês sabem que eu tenho um exemplar extra, porque eu cheguei a comprar esse livro, mas logo depois eu recebi de cortesia, então eu fiquei com 2.
E eu vou sortear o outro exemplar, mas eu não vou sortear nesse vídeo, eu vou sortear depois em outro momento, mas podem aguardar. De qualquer forma, se você tiver interesse em ler, eu vou deixar o link para a compra aqui embaixo. Ele costuma ter um preço bem em conta na Amazon. Eu comprei aí por volta dos 29, eu acho, na época. O link vai ficar aqui. Também vou deixar o link de outros livros do Ray Bradbury para você conhecer, e mais pra frente eu quero voltar para trazer uma resenha atualizada aqui sobre essa coisa maravilhosa, Licor de Dente de Leão. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham assistido até o final. Vamos continuar a conversa aqui embaixo, me conta o que você achou, se você já leu, enfim, vamos trocar aquele papo. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.